Fala pessoal, chegando com mais um corte do Cruzeiro com a mídia esportiva analisando esse empate entre Cruzeiro e São Paulo. E a fala de Matheus Pereira que deixou todo mundo com uma pulga atrás da orelha, né, gente? Vamos conferir juntos esse trecho que estou trazendo aqui para vocês com todas as informações e análise dos comentaristas da mídia esportiva repercutindo essa estreia dos reforços do time do Cruzeiro de 2025. Mas antes verifique se você já é inscrito aqui no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Cruzeiro. Sem mais delongas, bora para o vídeo! FC Series, nosso campeonato. Nossa. Ontem já acompanhamos aquele jogo tão aguardado entre São Paulo e Cruzeiro. Muitas estreias, jogadores sendo apresentados no campo para o torcedor. E quem estava acompanhando, transmitindo tudo de perto, era o Lucas Herrero. Olha, Lucas, para você aquele bom dia aqui de São Paulo. Sei que tá muito frio aí nos Estados Unidos, mas dentro de campo foi quente a partida, não é mesmo? Coloca fogo nisso, viu, Renata? Pegou fogo o jogo de ontem. Muito bom dia a você, bom dia também ao Ronaldo e a todo mundo que acompanha o jogo aberto. Por aqui em Orlando temos aquela mesma sensação térmica de ontem, 9 graus e as pontas dos dedos congeladas, viu? Mas enfim, antes de falar um pouco mais sobre esse clássico, né, do futebol nacional entre Cruzeiro e São Paulo, explicar onde a gente tá, né, Rê? A gente tá aqui na frente do CT do Orlando City, nos Estados Unidos, porque Cruzeiro e São Paulo estão de folga hoje, depois do empate ontem por 1-1. O Atlético Mineiro é a única equipe que treina aqui no CT do Orlando City, em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. O Galo, inclusive, que chegou ontem a Orlando, 11 da noite, e agora às 10 da manhã, horário local, por volta de meio-dia aí no Brasil, começa o primeiro treinamento em terras norte-americanas. O Galo está hospedado, inclusive, num hotel 5 estrelas, diária de mais de $1.000. Enfim, com destaques para Natanael, contratado do Coritiba, falta ainda assinar o contrato, mas já veio para os Estados Unidos. Gabriel Menino e Patrick Silva, os 3 atletas reforços, né, para essa temporada do Atlético Mineiro. Informações do Galo passadas, agora vamos para o rival do Atlético, que é o Cruzeiro, e também para o São Paulo, num jogo que a gente está vendo os melhores momentos aí, né? Bastante movimentado. O primeiro gol saiu ainda aos 27 segundos, marcado pelo Matheus Pereira. Na sequência, tivemos o São Paulo melhorando na partida e empatando aos 45 do primeiro tempo com o Luciano, numa cavadinha do Ferreirinha. Lembrando que o São Paulo utilizou uma equipe mista, né, no primeiro e no segundo tempo. O Cruzeiro botou força máxima na primeira etapa, estreando do Dudu, o Gabigol, como você bem disse, né, Rê? Foram 10 estreias ao todo, 2 gols marcados, 5 cartões amarelos, muita movimentação e um show também de audiência na tela da Band para essa primeira partida da FC Series. Também temos destaques para fora das 4 linhas, né? Porque o volante Wallace do Cruzeiro acabou saindo com 24 minutos dentro de campo, né? Ele entrou no segundo tempo, teve problemas no pé direito, depois de uma entrada um pouco mais forte do Ferrarese e outra do Oscar, acabou saindo de campo com dores no pé. O Diniz, depois da partida na coletiva, tratou de relativizar isso, tranquilizar a torcida, disse que o Wallace está bem e estará recuperado nos próximos dias, enquanto o Pablo Maia, no São Paulo, é o destaque de retorno, né? Depois de quase 10 meses fora do futebol brasileiro, ele que estava com um problema muito sério na coxa, passou por uma cirurgia, retornou agora, atuou por 31 minutos e com isso acabou sendo o destaque do São Paulo, além, é claro, da estreia do Oscar. Depois de mais de 14 anos, o camisa 8 voltou a vestir o manto tricolor e agora a gente vai acompanhar tudo desse jogo que foi bastante eletrizante na tela da Band. Cruzeiro 1, São Paulo também. Em plena Orlando City era proibido falar inglês. Paixões de longa data e de muito longe. 20 anos. 20 anos. O último jogo do São Paulo que eu assisti foi em 2004. Tô aqui nos Estados Unidos há 8 anos. O meu último jogo do Cruzeiro, o Paulo Bento era técnico ainda. Querendo encontrar ídolos já consagrados e grandes candidatos à idolatria. Então vai falar que é amistoso, tanto para essa galera e principalmente para esses aqui. Nem 30 segundos de jogo e Matheus Pereira abriu o placar para o Cruzeiro. Matheus Pereira para o fundo da rede. Gol! Do Cabuloso, é do Cruzeiro! Na beira do campo, o Diniz até comemorou, surpreso, mas fez questão de conferir no relógio.
Tá certo, é isso mesmo, professor. O tricolor chegou de cabeça 2 vezes, com Luciano e Moreira na mesma jogada. Até que, pelo alto, Ferreirinha encontrou Luciano para empatar. Gol! É do tricolor! Impedido? Bom, sem VAR o gol foi validado. Marca do artilheiro de 2024 que poderia ter saído. Chegou algumas coisas, uma coisa oficial também para mim, e eu vi que não era o momento de sair daqui, até porque era um rival, então eu não queria apagar minha história que eu estou criando aqui. No segundo tempo, 22 novos atletas entraram querendo, 11 para cada lado. Bolassi tentou para Raposa, William Gomes para o tricolor. Eric quase fez esse golaço. E Léo Aragão impediu a tentativa do Caleri. Fim de jogo, 1-1 que satisfez os dois. Dimos un buen espectáculo, un buen partido para la gente para todos los torcedores, los nuestros y los del Cruzeiro. Teve bem mais coisa positiva do que negativa por ser um primeiro jogo e com tantas mudanças. Então eu gostei também do segundo time, que mudou bastante a característica do time, era um time mais veloz, com jogadores mais fortes. Eu acho que a gente inicia de maneira positiva a temporada. Agora, meus amigos, o bicho pegou. Zubeldia, claro, levando o amarelo. Sobrou até pra mala de viagem no banco. Aliás, foram 5 cartões durante os 90 minutos e muita chegada dura, gerando bate-boca no gramado e até a saída do volante Wallace, com dores no pé direito. Desde o primeiro minuto, o torcedor espera uma equipe muito homogênea, uma equipe que vai disputar todas as bolas. Você jogando pelo Cruzeiro tem que fazer isso, não pode dar brecha para o ataque do São Paulo, que são jogadores de muita qualidade. Nesse amistoso, mais pegado que muito mata-mata, o número 10 chamou a atenção. Os 2 camisas 10 foram para as redes e adivinha o número de estreias que tivemos? 10 ao todo. As mais aguardadas, claro, Gabigol e Dudu pelo Cruzeiro, Oscar pelo São Paulo, reestreando com a camisa tricolor após mais de 14 anos. Fiquei feliz, acho que o carinho da torcida, desde quando começou o jogo aqui comigo, tá muito especial, então eu espero continuar assim. E lógico, foi muito especial reestrear pelo São Paulo. Do lado cruzeirense, Matheus Pereira deixou uma dúvida no ar sobre o futuro dele no clube. Alguns clubes interessados. De fato é verdade, não vou negar isso, mas é igual eu falei, eu sou um profissional, eu sou um abençoado por estar aqui hoje, então assim, cabe a mim me dedicar todo dia, aproveitar os momentos. Não sei o que vai acontecer amanhã, daqui uma semana, daqui 2. E no fim de tudo, o que fica mesmo é a certeza de que a rivalidade precisa ficar só dentro das 4 linhas. Jogo com torcida mista, um exemplo de paz e amizade representado pela criançada. Vamos, São Paulo! Vamos, Cruzeiro! Legal, amistoso mesmo, né? Todo mundo junto ali na arquibancada, um clima bem bacana para essa partida. Agora, quando todo mundo imaginava que as emoções foram esgotadas no apito final da árbitra, eis que Matheus Pereira, que fez o gol do Cruzeiro rápido, 27 segundos de jogo, soltou essa bomba aí que não sabe se vai continuar no Cruzeiro, não sabe o que vai acontecer semana que vem. Recado direto para essa SAF do Cruzeiro, na minha opinião, hein? Eu acho que o recado foi direto pro Alexandre Matos, pro Pedro também, porque tá chegando muita gente, ganhando muito bem, né? E esse é um menino que pode fazer a diferença. Você viu, com 27 segundos ele fez o gol. Ele é frio, gelado. Ele faz gols, ele arma a jogada, ele se movimenta. Quando ele quer jogar, ele é muito diferenciado. Mas ele viu todo mundo chegando, com o bolso cheio, todo mundo dando risada. Ele falou, eu também quero dar essa risada. O faz-me rir? O faz-me rir. Ele falou, eu também quero rir aí, Pedro, Alexandre Matos. Faz o menino sorrir, porque ele tem muita qualidade e esse jogador é difícil encontrar, hein?
quem tem time bom, quem tem time bem montadinho, quer um cara desse aí como o Matheus para fazer a diferença aí. É difícil encontrar um jogador nem parecido no mercado hoje, dando sopa e barato, não tem. Por isso que o Ganso está até hoje aí também, o Ganso. O Ganso tem a mesma qualidade que esse menino. E o Ganso, para muitos, não jogaria tão bem e voltou a ter um futebol de alto nível. Que bom para todos nós. Agora, estreias. Quero falar de Dudu, Gabigol e Oscar, mais precisamente. Dá para fazer projeções, né? Porque o pessoal vê com a perna pesada, a gente falou isso, todo mundo entregaram o máximo, pelo menos na marcação, começa o jogo, o Cruzeiro vai e faz o gol, depois recua um pouco mais, começa a tocar essa bola, o São Paulo também começa a pressionar, o Lucas começa a chamar o jogo, mas é começo de temporada, não dá para você criticar nem o São Paulo e nem o Cruzeiro por esse jogo. Depois, no segundo tempo, ainda muda todo mundo, as duas equipes, então... Todo mundo fez o certo, colocou todo mundo para trabalhar. Olha, ontem, os três especificamente, o Gabigol não teve chance. A bola não chegou tanto para ele e ele não apareceu tanto também para receber essa bola. O Dudu, eu senti uma vontade ali de fazer aquele lado esquerdo junto com o Marlon. Tentaram fazer aquele corredor, já uma parceria, mostrando que isso vem sendo treinado pelo Diniz. Acho que a saída de bola envolvendo o Cássio, os zagueiros e até os dois laterais ainda é algo que o Diniz vai ter que aprimorar. Tem que ter tempo para treinar, para poder repetir. Mas eu já vi que pelo menos disposição do lado do Cruzeiro tinha. E o Oscar, pouco testado, só no segundo tempo. Ainda vai mostrar, na minha opinião, aquele futebol vistoso ao longo da temporada. Dessas estreias todas, eu acho que o Oscar sentiu um pouco mais. Acho que o tempo de treinamento. E ele é um cara que usa muito mais a cabeça, né, de posicionamento. Então, ele só deu aquelas passadinhas para se posicionar, para mostrar para o treinador que ele pode ser essa válvula de escape do meio de campo até chegar ao ataque. Mas, assim, quem apresentou um pouquinho abaixo foi o Oscar. Mas é porque é o começo do treinamento. Mas a projeção é maravilhosa. Porque ele se posiciona bem para receber a bola. Né? E o Subeldia deu a letra. Ninguém se machucou, não tivemos problemas, deu tudo certo. E o São Paulo não se abateu. Tomou o gol muito rápido e aí conseguiu empatar na primeira etapa, no último lance. E depois eu acho que até foi um pouquinho melhor que o Cruzeiro, viu? Foi porque ficou com essa bola mais tempo no pé, né? A gente esperava mais o Cruzeiro com a bola no pé, mas depois que tomou o gol, o São Paulo se apresenta mais, começa a colocar a linha encostada mais na defesa a linha de frente e o meio de campo encostada mais do São Paulo ali, para não deixar o Cruzeiro sair jogando. Então o São Paulo toma o gol e muda a atitude. E ficou um jogo gostoso de ver, para começo de temporada, veja bem. Tá certo, e teremos mais embates ainda de alto nível. Agora, vamos falar... Muito bem, vamos falar de Cruzeiro e São Paulo. Temos os personagens. Preocupação do Zubeldia com a temporada, com o calendário, são realmente muitos jogos. E o primeiro é esse que a gente está vendo aí, amigo Breler. Olha o Matheus Pereira. E o Cruzeiro começou muito bem o jogo, fazendo essa pressão coordenada lá na frente. Tem um erro de passe do Sabino, mas é o Cruzeiro inteiro praticamente no campo de ataque. Olha ali, não tem ninguém no campo de defesa e algo que o Diniz valoriza, essa pressão alta, mas o Cruzeiro não conseguiu sustentar o ritmo por muito tempo dessa pressão. Logo ali, aos 10 minutos, já foi baixando. Com 15 minutos do primeiro tempo, o São Paulo já tinha o controle da partida, já era melhor, passou a ocupar mais o campo de ataque. O Lucas, pela direita, foi bem ali, tramando as principais jogadas do São Paulo. Como sempre. Como sempre, mas o Luciano, participativo mais no meio da área, como de costume ali, chegando mais no atacante, no caso, o André Silva. Mas o São Paulo foi melhor no primeiro tempo, porque o Cruzeiro ainda terá questões para ajustar jogando com Dudu. O Eduardo teve um posicionamento, principalmente com o Cruzeiro sem a bola, aberto pelo lado direito. E quem fazia a primeira pressão eram Gabigol e Matheus Pereira. E assim que o São Paulo conseguia romper a primeira linha, era uma recomposição muito lenta, porque esses não são jogadores habituados a marcar lá na frente. Então é algo para o Diniz ajustar. Aí uma grande jogada do São Paulo, do Ferreirinha, para mim o melhor do São Paulo. Um Ferreirinha muito ativo pelo lado esquerdo. Fomos cruéis agora há pouco com o goleirão do Tottenham Hotspur. Que nome bonito. Tottenham Hotspur. E o goleirão histórico Cássio? Faltou reflexo. Foi mal nessa, hein? Faltou reflexo, mas é isso. Começo de temporada. Exato. E o desvio do Luciano ali mata... O Luciano desviou a 1,5 metro dele. Não, mas é uma bola que um goleiro como o Cássio, que se tá ali no meio de temporada, eu dou desconto porque é o primeiro jogo da temporada, normal. O goleiro também tá em pré-temporada. Pra mim não tem falha nenhuma do Cássio ali, não. Não é falha, mas uma bola defensável. Acho que era pra defender. No meio do gol dá pra pegar.
mas acho que num jogo o primeiro jogo da temporada é aceitável ter falhas, inclusive de goleiro. Mas, para mim, tem uma boa amostragem do Cruzeiro ali, de quando colocar a bola no chão, quando o Cruzeiro conseguiu sair do campo de defesa, e foram poucas as vezes em que o Cruzeiro conseguiu sair com qualidade, e principalmente fazer essa bola chegar lá na frente, vai ter gente para definir. O Gabigol, para mim, esteve abaixo, o Gabigol pouco participativo, e quando participou estava mal tecnicamente, normal também, o Dudu da mesma forma, mas é um Cruzeiro que... para mim, a grande questão desse time é sem a bola. Como vai fazer para marcar, para recompor, e precisa ser muito bem ajustado ao que o Diniz vai precisar trabalhar. No caso do São Paulo, gostei muito do Ferreira, ressalto mais uma vez pelo lado esquerdo. O William teve trabalho com ele, precisou parar na falta, e o Ferreira jogando desse nível. Porque se a gente imaginar o São Paulo com o Oscar tende a ser titular, mas vai tirar quem? E, naturalmente, vai sobrar para o Ferreira por ser o jogador de menos nome, pelo menos na cabeça do torcedor do São Paulo. Mas o Ferreira é o jogador de escape, de velocidade. O Zubeldia vai abrir mão desse cara? E o Ferreira jogando bem dessa maneira, é difícil de sacar do time. Então, o Oscar tende a disputar mais com o Lucas e com o Luciano. E o Luciano mostrou ontem que é jogador de oportunismo, que é jogador de fazer gol de chegada na área. Oscar é outro estilo, um jogador mais articulador, mais maestro do meio-campo. Tem chegada na área? Tem, mas muito menos que o Luciano, que tem esse faro de gol de atacante. Então é algo para o Zubeldia ponderar. Hoje, por exemplo, pelo que apresentou e pela característica do time do Zubeldia, eu não sacaria o Ferreirinha, ou esse jogador de velocidade pelo lado. Ah, pensei que você estava falando do Ferreira, eu falei, ele tem uma intimidade diferente, é amigo, porque todo mundo fala Ferreirinha. Não, mas na camisa tá Ferreira. Ferreira, é verdade, é verdade. André, o que você achou do Cruzeiro, do São Paulo, essa questão levantada pelo Breler, da marcação, que deve ser, pelo menos na opinião do Breler, ajustada do Cruzeiro? E assim, quando a gente falou do Palmeiras, que surpreendeu, foi justamente ter mantido a intensidade, o controle por 90 minutos. Eu acho que é por isso a gente destacou. Porque o normal é o que aconteceu ontem do Cruzeiro de São Paulo, assim, de oscilação dentro do jogo. Até no caso do Cruzeiro, um time que ainda tá, o Diniz falou, eu concordo, buscando entrosamento. Não dá para esperar que vai ser tudo perfeito, apesar dessas boas mostras no começo. Acho que das grandes estrelas, não teve tanta coisa, assim, nenhum destaque, nenhum brilho em relação à estreia. É legal do Cruzeiro ver a dinâmica, assim, como é que vai ser o time sem a bola. O Matheus Pereira mais próximo ali do Gabi, o Dudu tendo que recompor, e acho que isso vai ser um grande desafio para esse Cruzeiro, conseguir manter essa intensidade que pede o time do Diniz, ainda com dificuldade para começar a trabalhar a bola lá de trás. Mas acho que é tudo muito compreensível. Eu também achei que o Cássio poderia defender a bola, mas também acho extremamente compreensível para esse momento de pré-temporada, né? Ainda você readquirir o ritmo de jogo, então acho que está tudo dentro da normalidade. Acho que o São Paulo, de uma forma geral, foi superior na partida, criou as melhores chances. Aí acho que cabe também elogiar o Léo Aragão, goleiro do segundo tempo, que foi pelo menos 3 boas intervenções ali, ou com defesa, ou saindo bem do gol. Acho que ele foi importante também, uma defesaça ali num chute cruzado. Mas tanto ele como o Cássio tiveram dificuldade com a bola no pé, né? E aí acho que é algo para ser trabalhado, e acho que esse é o momento mais do que oportuno para desenvolver essa questão no time do Cruzeiro, ainda mais com um técnico tão autoral. Mas, de uma forma geral, assim, teve alguns elementos legais, embora tenha oscilado, e acho que o São Paulo ainda foi o time que mais criou nessa partida, mas extremamente compreensível, ainda mais de um Cruzeiro que, mais do que a questão física, é de um time que foi muito mudado. Assim, sobretudo o setor ofensivo é muito diferente do que foi a temporada passada. Revendo o lance aí, não é um frango, nada disso, não, mas eu acho que faltou o reflexo. O grande goleiro, como é o Cássio, o reflexo demais, faz parte ali na jogada. Defensável. É óbvio que o desvio ali o atrapalha. Mas o grande goleiro num grande time, nessas horas aí tem que decidir. Para mim foi uma falha do Cássio. O Eugênio pensa diferente. Não entendo dessa forma. Foi um chute a queima-roupa, 1,5 metro dele, uma bola que vinha numa trajetória, um chute completamente surpreendente, porque o próprio jogador ali, o Luciano, ele está caindo, ele está desequilibrado, ele pega do jeito que dá. Agora é muito difícil de fazer aquela defesa. Agora, em relação ao jogo como um todo,
é importante destacar a diferença, né, em relação ao Palmeiras. Esse foi um jogo de pré-temporada. Exato. Literalmente um jogo de pré-temporada de duas equipes que estão em fase inicial de treinamento, especialmente o Cruzeiro, que fez muitas e muitas e muitas contratações. É um time completamente diferente. Uma primeira apresentação, e o Diniz falou isso na coletiva, e é verdade, não só para o Cruzeiro, mas para todos os times, numa temporada que está queimando etapas, né? Está queimando etapas. Os caras estão treinando há uma semana e já tem que entrar em campo e jogar. E você já vai ficar cobrando situações de tática, de física. Acho muito difícil. Então, eu acho que para um jogo como esse, tudo se releva. Porque você não teve treino, ainda mais um time novo como o Cruzeiro. Por outro lado, eu lembro também, estava vendo aqui os lances e lembrando da estreia do Luan no Corinthians, num jogo nesse torneio. Ele fez um gol de falta e terminou o jogo como destaque do jogo. Luan estreou fazendo um gol de falta, Luan vai voar no Corinthians e tal. Quem falou que o Luan vai voar? Na época, foi o grande destaque, quando ele estreou fazendo um gol de falta num torneio desse lá nos Estados Unidos. E o Luan não deu em nada. Então, assim, qualquer conclusão para o bem ou para o mal, não quer dizer nada. É um primeiro jogo, um treino. É quase um jogo treino, mas aí bota a camisa. Ainda assim, nós podemos analisar o jogo. Sim, podemos analisar, mas isso não... Sabendo de todos esses detalhes. Não tem nada de definitivo, não tem nada de claro que não. De estabelecer padrão nenhum. Mas assim, dá para analisar mais comportamentos coletivos do que ir para o individual. Mas o próprio comportamento coletivo ele é muito irrisório ainda. Sim. Ele tem momentos poucos em que você consegue identificar alguma coisa. O segundo tempo, para mim, assim, não vou usar essa expressão, mas é como se fosse um recreativo. É um recreativo. Bota aí, não tinha uma organização coletiva, nem de um time, nem de outro. Bota aí, vamos correr, porque não dá para cobrar isso. Não tem um plano tático. Os times foram completamente mudados de um tempo para o outro. Teve, sim, uma diferença de estratégia. O Cruzeiro colocou o que seria considerado o time titular no primeiro tempo e o time reserva no segundo. O São Paulo colocou 2 times mistos. Então, ele tinha alguns titulares no primeiro tempo, né? Lucas, por exemplo, estava jogando, acho que o Ferreira pode ser considerado titular, outros, Arboleda na zaga, o Rafael no gol, e você vai, o Igor Vinícius na lateral, e colocou outros titulares no segundo. Então, o Caleri entrou no segundo tempo. Não era o André Silva, né? O Oscar, que eu acho que chega para ser titular, entrou no segundo tempo. Misto 1 e misto 2? Misto 1 e misto 2. E aí, com isso, você tem, tecnicamente, no segundo tempo, uma equipe melhor que a do Cruzeiro. E aí você consegue dar uma impressão de que jogou melhor. Mas eu acho que essa estratégia não é para dar a impressão que jogou melhor. Essa estratégia... No primeiro tempo, o São Paulo foi melhor. Eu acho que nos 2 tempos foi melhor. Mas, assim, a estratégia do Zubeldia não é exatamente para parecer que jogou melhor e tal que o Cruzeiro, porque o resultado do jogo de ontem pouco importa. Mas ele fez essa estratégia para fugir de ter que decidir um time. Você acha? Porque se ele define um 11 agora, já começa com problema. Na entrevista coletiva, o Luciano foi fazer a entrevista coletiva como destaque do time, né, autor do gol, e ele já fala, a primeira resposta dele já é muito difícil para mim, porque eu tenho que me provar sempre, porque sempre estão querendo me tirar do time. E do lado dele estava o treinador que falou, precisamos de um meia para jogar, porque o Luciano não é um meia. Mas qual seria o problema se ele coloca um 11 que... Ele ia ter que barrar alguém. E já ia ter alguém chateado desde a pré-temporada lá. Imagina se ele barra o Luciano. O Luciano já chegou falando isso, fez o gol. Falou, graças a Deus fui abençoado com o gol, que é muito importante para mim nesse momento, porque eu tenho que estar sempre provando que eu posso jogar no time de São Paulo. E o Ferreirinha, por exemplo, para ter jogado nesse ritmo, com essa intensidade, com velocidade, é sinal que nos treinos está indo bem. Porque ele entrou... Ele foi o jogador mais ativo, você usou a perfeita expressão. Não que tenha feito, assim, tecnicamente um jogo brilhante, mas ele participou demais. Ele se ofereceu muito para o jogo. E isso faz a diferença numa partida como essa, em que muita gente está cansada, está ali ainda no ritmo mais devagar. Mas o time do Zubeldia... Mas se ele coloca o time, vamos lá, como é que ele ia encaixar? Lucas, Luciano, Caleri, Oscar e Ferreirinha. Então, ele não fez isso, ele colocou metade no primeiro tempo, metade no segundo e empurrou o problema lá para frente. Para mim, hoje, a grande disputa é Oscar e Luciano. A tendência é que seja assim. Pode ser que... Luciano e Ferreirinha.
Não, mas aí, para mim, já descaracteriza muito do que o Zubeldia valoriza, que é ter pelo menos um jogador de escape e de velocidade pelo lado. Que o São Paulo funciona bem dessa maneira, com um jogador de velocidade. O Ferreirinha, por exemplo, no São Paulo, todo mundo esperava, agora vai ser. Pode ser que essa temporada ele deslanche de vez e assuma a condição de titular. Eu acredito, e até... O Grêmio já era assim, E até pelas opções... Lembra? Sim. O Grêmio... Mas ali no Grêmio por lesão e não conseguiu. No São Paulo realmente faltou um pouco mais da parte técnica também. Agora, eu imagino que pelas características de jogadores que o Zubeldia tem, Eric, um jogador muito leve, William Gomes da mesma forma, Ferreira, é uma vantagem ter um jogador de velocidade para puxar contra-ataque, para ser um time mais vertical como o Zubeldia gosta. Então, eu, por exemplo, num primeiro momento, não abriria mão de ter esse jogador de velocidade só para encaixar Luciano, Lucas e Oscar. E até pensando como time, como elenco, é ótimo ter um jogador de nível no banco para guardar para o segundo tempo. Então, todas essas análises, debates, discussões, quem vai ficar de fora, ou a dúvida é Ferreirinha e Luciano, ou a dúvida é Luciano e Oscar, tudo isso é interessante. E a gente sabe que quando tiver uma semifinal de Paulistão, um grande clássico, mata-mata de Libertadores, ele vai ter aquele 11 ideal. Mas a gente acabou de ver o Zubeldia dizendo que eles vão jogar 20 jogos em 60 dias. Um jogo a cada 3 dias. Então eu imagino que vai ter espaço para todo mundo. E que, por exemplo, o Oscar, com 30 e poucos anos, ele não vai, por mais que na cabeça do Zubeldia, o Oscar é meu titular. Ele não vai jogar todos os jogos. Senão arrebenta. Não só o Oscar, até o jogador de 20 anos. Sim. O cara vai jogar nessa intensidade a cada 3 dias, vai estourar. Então, é interessante ele ter mais de uma opção. Concordo. Não vão ser os mesmos 11 todo jogo. E até do ponto de vista de estratégia, de repente, abrir mão de um cara mais agudo para ter caras mais articuladores com o Luciano. É isso aí, pessoal. O Cruzeiro empatou com o São Paulo de 1-1 em Orlando. Matheus Pereira marcou o gol da Raposa, que teve bons momentos na partida, mas acabou levando algum susto na saída de bola e acabou sofrendo com um gol do adversário já no final da primeira etapa. O técnico Fernando Diniz usou essa partida para promover a estreia de quase todos os reforços. Os atacantes Dudu e Gabigol, assim como o meia Eduardo e o zagueiro Fabrício Bruno, começaram no time titular. No segundo tempo, o treinador Celeste mudou toda a equipe e colocou Bolassi, Marquinhos e Wagner e Christian em campo. O Cruzeiro permanece em Orlando, onde terá mais um amistoso na tarde desse sábado, dia 18 às 17 horas. E não será qualquer partida, né, pessoal? O duelo é diante do rival Atlético Mineiro. Depois a delegação retorna ao Brasil, onde iniciará o Campeonato Mineiro. Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião nos comentários o que você achou dessa estreia dos reforços do Cruzeiro da temporada de 2025. Se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cruzeiro. Até o próximo vídeo, gente!